Bom dia! Vocês estão bem, gente? Agora eu tô vendo vocês entrarem. Bom dia, Lê! Bom dia, Rafa! Vocês estão bem, mulherada? Bora pra mais um dia? Bem, graças a Deus, Ari. Bom dia lá. Dona Laís aí, ó. Tô vendo um monte de coisa acontecer, hein, mulher? Depois quero saber tudo. Vamos olhar, gente? Bom dia, Espírito Santo. Que a sua presença entre nessa casa, entre nessa live. Eis-me aqui. Que nós sejamos tomados da sua presença, Pai. Que o Senhor nos traga uma palavra de direção, uma palavra de clareza. Que o Senhor nos traga uma palavra de orientação para a nossa semana, para a nossa casa. Que o Senhor não permita, Pai, que a gente siga com as nossas próprias mãos. Que hoje seja uma live de entrega, uma live de adoração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque cada dia uma palavra vem e confronta o nosso coração e conforta o nosso coração, Pai. Obrigada por nos apresentar amigas de Jesus. Obrigada por nos fortalecer a cada dia que a gente acorda para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, girls. Caiu em Salmos 62. Na Biblinha Rosa, caiu na página 716. É assim mesmo, lá. A gente nunca acredita nas coisas que começam a acontecer durante um jejum. É surreal. É destrave atrás de destrave, gente. Eu falo que um tempo de jejum é um tempo de aceleração. E parece que tudo acelera assim, sabe? Mas é de fato um tempo de aceleração. Então, aproveitem essa aceleração que o Espírito Santo traz para vocês, gente. Por que é um tempo de aceleração? Porque vocês não estão distraídas, né? Vocês estão aqui todo dia, 6 horas da manhã. Vocês abrem essa live comigo. Então, vocês não estão vivendo um tempo de distração. Vocês estão vivendo um tempo de entrega. Num tempo de entrega vem aceleração junto. E aí a gente volta naquela palavra de ontem, que é não faça algo de Deus sem Deus. Por quê? Porque o que acontece? Uma vez que vocês fazem um jejum, e um jejum traz uma aceleração, minha filha, a hora que acaba o jejum, a gente já quer fazer outro jejum, a gente já quer, só que aí o Espírito Santo não pediu. Entendeu? Então,
quando a gente, né, quando esse tempo aqui concluir, vocês vão ver que vai ter sido um tempo de aceleração e o desejo da carne de vocês já é querer deixar outra coisa para acelerar de novo, e não é assim. Então, aproveitem esse tempo de aceleração que o Espírito Santo te trouxe aqui, né, para vocês desfrutarem da presença dele. Vamos ler? Estabilidade libera capacidade. O Salmo 62:8 nos ensina que não devemos ter fé em Deus apenas de vez em quando, mas em todos os momentos. Precisamos aprender a viver de fé em fé, confiando no Senhor, quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. É fácil confiar em Deus na bonança, mas quando as coisas não vão bem... Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Mas quando as coisas não vão bem, podemos desenvolver nosso caráter confiando em Deus nas situações difíceis. Então, vou voltar essa frase, tá? É fácil confiar em Deus na bonança, mas quando as coisas não vão bem, podemos desenvolver nosso caráter confiando em Deus nas situações difíceis. E quanto mais caráter desenvolvemos, mais a nossa capacidade pode ser liberada. É por isso que digo que estabilidade libera capacidade. Quanto mais estáveis nos tornamos, mais a nossa capacidade será liberada, porque Deus saberá que pode confiar em nós. Muitas pessoas têm dons que podem levá-las a lugares onde seu caráter não é capaz de mantê-las. Os dons são dados, mas o caráter é desenvolvido. Aprendi isso na minha própria vida. Durante a minha infância, uma coisa que eu sabia fazer bem era falar. Na escola, eu podia falar o suficiente para fazer com que a professora achasse que eu havia entendido tudo o que ela havia ensinado, quando na verdade não sabia nada a respeito. Sempre fui uma comunicadora e alguém que tinha facilidade em convencer os outros. Mas para que Deus me permitisse subir ao púlpito para pregar para milhões de pessoas diariamente, eu não precisava apenas ter um dom, mas também tinha de ter caráter para que ele pudesse confiar em mim e usasse a minha boca para ensinar a tantas pessoas. Pois eu poderia dizer alguma coisa num dia e outra coisa no dia seguinte. Ou, o que é pior, eu poderia pregar aos outros aquilo que eu era incapaz de fazer em minha própria vida. Disciplinando nossas emoções, nossos humores e nossas bocas, nos tornamos estáveis o bastante para permanecermos em paz. Seja qual for a situação ou circunstância, de modo que possamos andar nos frutos do Espírito, quer sintamos vontade ou não. Quanto mais estáveis nos tornamos, mais capacidade pode ser liberada através de nós. Deseje e persiga a estabilidade em todas as áreas da sua vida, para que toda a capacidade em você possa ser liberada. Bom dia, meninas. Tô vendo que tem bastante gente entrando. Estabilidade, gente. Eu quero ver o que tá escrito, porque ele fala no Salmo 62:8. Deixa eu ver o que tá escrito. Salmo 62:8 diz: confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Bom dia, Cá. Bom dia, amor. Bom dia, Thali. Então vamos rever tudo aqui. O Salmo 62:8, que é: confie nele em todos os momentos. Derrame nele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Esse salmo nos ensina que não devemos ter fé em Deus apenas de vez em quando, mas em todos os momentos. Ou seja, minha filha, não é só hora que a coisa tá boa, né? Mas principalmente quando não tá boa. Precisamos aprender a viver de fé em fé, confiando no Senhor quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. É aquilo que a gente falou, né? Na live da síndrome do Deus esqueceu de mim. Quando as coisas vão bem, Deus tá aqui. Quando as coisas não vão bem, cadê Deus? Não, ele tá lá ainda. Só que a tua fé que mudou, né?
Porque, gente, é fácil falar, meu Deus, a minha fé em Deus, quando as coisas estão maravilhosas, quando o dinheiro tá entrando, quando os clientes estão chegando, quando tá tudo bem, quando a saúde tá bem, né? Mas e a fé quando as coisas vão mal? Então, confiando no Senhor quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Que é quando as coisas vão bem, é Deus que tá fazendo. Quando as coisas vão mal, a gente acha que não é Deus que tá fazendo também para trabalhar a gente. E a gente ouviu a parte nessa semana de que quando Deus se cala, que Ele nos dá, a gente também precisa ser trabalhada, esmagada. E se não for isso, né, se a gente não passar por momentos de dificuldade, por aflições, a gente vai estagnar, a gente não vai para o segundo andarzinho, como a gente viu aquele dia. É fácil confiar em Deus na bonança. Mas quando as coisas vão bem, podemos desenvolver... É fácil confiar em Deus na bonança. Mas quando as coisas não vão bem, podemos desenvolver nosso caráter confiando em Deus nas situações difíceis. E aqui que ela fala assim, cara, você pode fazer isso, só que você vai ter que desenvolver o seu caráter. E quando ela fala isso, gente, sabe o que às vezes eu sinto? Que às vezes a gente é aquela pessoa que quando o outro tá servindo pra gente, a gente adora. Alguém já conhece alguém assim? Eu já convivi com pessoas assim. Que quando a gente tá servindo pro outro, ou seja, quando a gente tá trazendo vantagem pro outro, o outro é nosso amigo. Só que a partir do momento que o outro não traz vantagem pra nós, a gente não deixa de ser amigo. Às vezes é isso que a gente faz com Deus, né? Então vamos lá. Se tá aqui, tá servindo, é um Deus maravilhoso. Agora, se minha casa tá passando por alguma dificuldade, Deus tá me castigando, não é possível. Né? Tem muita gente que acha que é assim, que Deus tá castigando. A gente já falou sobre um Deus que não é um Deus de castigo. Só que às vezes a gente é essa pessoa interesseira. E aí ela diz, a gente tem que desenvolver o nosso caráter. Isso significa que se a gente tem que desenvolver alguma coisa, gente, é porque vocês acham que vai ser facinho? Contem pra mim, vocês acham que vai ser facinho? Não. E quanto mais caráter desenvolvemos, mais a nossa capacidade pode ser liberada. E aqui quando fala de capacidade, gente, pra mim, eu vejo que muitas de vocês travam para fluir o que vocês precisam fluir nos dons, né? A gente vai falar aqui dos dons, mas por senso de capacidade, pela sua visão de capacidade de você mesmo. Que eu não tenho ainda, não tô pronta ainda pra falar de tal coisa. Ah, não, eu não consigo falar no Instagram. Isso tudo, gente, é senso de capacidade. É o quanto você acredita que é capaz de fazer alguma coisa. E Deus precisa trabalhar em você o seu senso de capacidade. Ele precisa desenvolver em você o seu senso de capacidade. Percebam, quando a gente passa por um desafio, gente, e a gente enfrenta aquele desafio, e a hora que aquele desafio acaba, como é que a gente se sente? Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, se eu dei conta disso, minha filha, ninguém me segura agora. Porque se eu conseguir dar conta de tal coisa, agora eu me sinto muito capaz. Mas normalmente esse sentimento, ele vem depois que a gente enfrentou um desafio, que a gente passou por uma tribulação. Ou vocês estão em casa, a vida tá de boa e você fala assim, nossa, hoje eu acordei muito mais capaz. Meu Deus, menina, agora, não sei o que aconteceu, mas hoje não é assim.
Antes eu achava e hoje eu entendo. Ele tá desenvolvendo o meu caráter nesse tempo de turbulência. Exatamente. Bom dia, Laine. É mesmo, eu passando por isso, eu aceito. Ontem eu falei, só faz na minha vida porque eu tô pronta. Exatamente. Então eu falo assim, ó. Deus não vai conseguir trabalhar em você quando você tá enfiado embaixo do seu edredom. Deus não vai. Enquanto tá gostosinho, confortávelzinho, Deus não vai. Sabe por quê, gente? Porque a gente é vida louca. A hora que as coisas estão boas, a gente mete o pé. A gente esquece de tudo aqui, ó. Sabe, os 12 dias que vocês estão aqui sentados comigo, vocês esquecem. A hora que a nossa vida tá bem boa. Ai, Deus, obrigada. Você faz uma oração indo levar as crianças na escola, fazendo seu arroz. Ai, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Nananã, amém. Por quê? Porque tá tudo bem. E aí, como às vezes você é aquela amiga interesseira, você fala assim, ai, hoje o dia tá corrido, não vai dar pra sentar e fazer o devocional. Gente, eu falo porque eu sou assim. E nós somos bem parecidas aqui. Eu falo porque muitas vezes eu já saí de casa quando tudo tava bem. Esqueci disso aqui. Entende? Então Deus precisou me moer muitas vezes. Pra lembrar que isso aqui é o começo do seu dia. Vocês estão percebendo como o dia de vocês muda quando vocês chegam aqui na live? Quando vocês começam um dia depois da live? Muda tanto que Dona Fran estava no 11º dia, ela já estava preocupada de quando ia acabar. Por quê? Porque muda. E a gente às vezes esquece. Quantos de vocês já compraram a biblinha rosa, ó? A biblinha rosa tá sem uma marca, sem um choro, sem um nada, sem um riscado. Por quê? Porque quando as coisas estão boas, às vezes a gente esquece. A gente prefere o conforto do nosso edredomzinho, do nosso quentinho, das nossas coisinhas. Só que não foi pra isso que ele te criou. Não foi pra isso que você veio com a sua própria história. Não foi pra tudo que você viveu na sua vida ficar só em você, dentro da sua cobertinha, amada. Não foi. Eu entendi isso a duras penas. Eu tô aqui é porque eu entendi isso. Falei, ok, não é só pra mim? Não, beleza, bora. Então bora. Vou voltar, se a gente não ter. E quanto mais caráter desenvolvemos, mais a nossa capacidade pode ser liberada. É por isso que digo que estabilidade libera capacidade. Quanto mais estáveis nos tornamos, mais a nossa capacidade será liberada, porque Deus saberá que pode confiar em nós. Gente, quando eu vim fazer a primeira live, como vocês acham que eu estava me sentindo? Meu Deus do céu! Como que faz uma live de devocional? Deus, eu não sei fazer isso. Por que você pediu pra mim? Eu não sei fazer isso. Eu sei pegar minha biblinha e orar aqui no meu cantinho, no meu jeitinho, e eu oro, e eu vou revisitando, e eu vou anotando. E ele falou assim. E esse tempo de estabilidade de 12 dias, ele trabalhou o que em mim? Um senso de capacidade. Esses 12 dias estão trabalhando, né? Cada dia aqui trabalha em mim um senso de capacidade. E hoje já não é mais aquela Renata que começou, que meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Que cenário eu vou fazer isso? Que música eu vou fazer isso? Ai, Senhor do céu, o que eu vou fazer? Não, é alguém que entendeu o propósito disso aqui. E aí, gente, tem algo que é... A gente aprendeu que a nossa capacidade, ela só se transforma com um curso. Por isso que vocês são tudo Maria Cursinho. Porque vocês querem aumentar o quê? O senso de capacidade de vocês. Vocês querem se sentir mais capazes para ganhar mais força para fazer o que tem que ser feito. Não é isso? Digam pra mim se não é isso. Ou se eu tô errada.
Sabe por que eu sei isso? Porque toda vez que eu falo assim, mulher, você já tem o curso disso, disso, daquilo, por que você não tá atendendo? Por que você não tá comunicando no Instagram? Por que você não tá fazendo? Não, mas é que eu quero fazer mais um curso, porque tem uma das partes que é assim que vocês fazem. Eu sei porque eu fui essa pessoa. Gente, se tivesse portinha de CFC aberta, eu tava entrando pra fazer cursinho. Queremos estar pronta para tudo e nunca estaremos. Nunca vocês vão estar pronta. Gente, só é perfeito aquilo que está morto. De resto, vocês estão tudo em movimento aqui. Tem coisa para aprender todo dia. Só que vocês estagnam para querer aprender mais um curso. Sabe o que acontece? Vocês se frustram. Porque vocês fazem um outro curso. Acaba outro curso que você falou que você ia começar a falar lá depois que acabasse o curso, aí o curso acaba, aí você não faz o que você falou que você ia fazer, aí você se frustra. Aí o seu senso de capacidade, ele cai. Porque você falou assim, meu Deus, eu não conseguia fazer sem o curso. Agora eu fiz o curso, eu ainda não consigo fazer, eu sou muito ruim mesmo. Não é isso que a gente sente? Aí eu pergunto pra você, Deus mandou você fazer mais um curso, abençoada? Eu garanto que não foi um direcionamento do Espírito Santo. Porque Ele quer trabalhar o seu senso de capacidade. Só que é igual uma criança. Gente, você consegue ensinar uma criança a andar de bicicleta se ela não pedalar? É isso que vocês estão querendo. Vocês querem ficar em cima da bicicleta, mas querem que a vida ande. Aí a abençoada não põe o pé no pedal e começa a fazer a parte dela. Não, eu não vou pedalar. Eu não vou pedalar, porque tem um curso agora de pedal que ele ensina a gente a pedalar. É assim que vocês se contam a história. E Deus tá assim, amada, só pedala que eu vou capacitar você no meio do caminho. Só pedala que eu vou capacitar você no meio do caminho. Só que pedala, abençoada. Pedalar é faça alguma coisa com aquilo que você já tem, que você já aprendeu, com a capacidade que você tem agora. O que você tem agora é suficiente para transbordar em pessoas que estão precisando que você transborde, porque você não veio desse mundo só para rodar em volta do seu umbiguinho. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é egoísmo. Porque você está achando que é tudo sobre você. Não é. Na verdade, não é nada sobre você. Ontem o Espírito Santo pediu para ser catequista dos adolescentes. Eu disse que não sou capaz. E ele disse, eu te capacito. Aí vem a palavra, aí ela toma uma lapada bíblica. Entendeu? Muitas pessoas têm dons que podem levá-las a lugares onde o seu caráter não é capaz de mantê-las. Os dons são dados, mas o caráter é desenvolvido. Aprendi isso na minha própria vida. O caráter é desenvolvido. Eu sou tão falha, mas ele falou que vou abrir a boca. A Marielma, quando ela fez a live aqui, ela revisitou a live dela, ela ouviu a live dela. E ela ficou em choque de como é ser usada através do Espírito Santo. A capacitação que ele trouxe através da boca dela. E ela entendeu, meu Deus, eu vi o que ele fez através de mim. Ela não disse pra mim assim, Rê, a minha live foi maravilhosa, Rê, eu amei fazer a live, Rê, meu Deus. Não, é o que ele fez através de mim. Através de mim, tira todo o nosso know-how, basicamente, lá. Tudo, todo. Entendeu? Aí é óbvio, a gente tem base, Aqui, ó, só a base tá aqui.
Tua base é a tua história, as tuas transformações, o que ele fez na sua vida, os teus testemunhos. Abrir a boca é fazer 5 pedaços. Porque vejam, gente, vocês acham que quando o Espírito Santo fala através de vocês, vai descer não sei o quê. Não, às vezes é algo que você fala para uma pessoa, que você tá tão conectada com o Espírito Santo, que você traz algo para alguém que você não sabe o quanto aquilo vai impactar a vida da pessoa, porque é do Espírito Santo. Só que às vezes as pessoas falam, meu Deus, você ouviu, você me falou exatamente o que eu precisava ouvir. Cara, o Espírito Santo acordou a Ká, que tá aqui ontem. Entra na live da Renata, basicamente foi... Então, se eu ficasse presa no meu senso de capacidade, gente, quando eu visse isso, eu ia falar, meu Deus do céu, será que eu falei o que precisava? Não, porque não sou eu, é o Espírito Santo. E aí ele não vai te colocar em lugares que ele não vai trabalhar sua capacidade. Ele não vai te dar um direcionamento que ele não vai trabalhar a sua capacidade. Foi isso, cheguei na hora certa. É isso. Então entendam, o direcionamento que vocês recebem, vocês precisam parar de olhar com o senso de capacidade de vocês. Porque tem algo muito maior que vocês. Tem algo aqui muito maior que eu. Então não é. Se fosse a Renata antiga, gente, perfeccionista, meu Deus, eu ia querer contratar um estúdio pra fazer aqui as lives pra vocês. A Renata de antes ia ser essa. Eu ia falar que eu só ia começar depois que eu comprasse o microfone redondinho que todo mundo tem, depois que eu fizesse não sei o que, não sei o que. É isso. Ia adiar isso aqui, ia adiar, até que eu esquecesse e não fizesse. É isso. E aí ela fala, aprendi isso em minha própria vida. Durante a minha infância, uma coisa que eu sabia fazer bem era falar. Na escola eu podia falar o suficiente para fazer com que a professora achasse que eu havia entendido tudo que ela havia ensinado, quando na verdade não sabia nada a respeito. Ou seja, falava tão bem que ela enrolava a professora. Sempre fui uma comunicadora e alguém que tinha facilidade em convencer os outros. Mas para que Deus me permitisse subir ao púlpito para pregar para milhões de pessoas diariamente, eu não precisava apenas ter um dom, mas também tinha de ter caráter para que Ele pudesse confiar em mim e usasse a minha boca para ensinar tantas pessoas. Pois eu poderia dizer alguma coisa num dia e outra coisa no dia seguinte. Ou, o que é pior, eu poderia pregar aos outros aquilo que era incapaz de fazer em minha própria vida. E aqui, quando eu olho pra Joyce, gente, ela teve uma história muito difícil. Ela viveu uma infância inteira de abusos, foi uma história muito pesada. E quando eu vejo ela trazendo isso, é basicamente a prova do quanto o Espírito Santo pode capacitar alguém. E aí os dons que você tem também foram dados. Mas o caráter é desenvolvido. Porque veja, gente, se essa mulher vai pra vida só com o dom que ela recebeu, sem ter permitido que o Espírito Santo trabalhasse todo e desenvolvesse o caráter dela. E ela fala assim, eu sempre fui alguém que tinha facilidade em convencer os outros. Ela podia usar isso aqui pra tanta coisa, né? Mas ela foi trabalhada. Como que é ser trabalhada, Rê? O Espírito Santo vai disciplinar suas emoções, sua boca, sua postura. Disciplinando nossas emoções, nossos humores e nossas bocas
nos tornamos estáveis o bastante para permanecermos em paz, seja qual for a situação ou circunstância, de modo que possamos andar nos frutos do Espírito, quer sintamos vontade ou não. E aí, gente, é engraçado, porque quando o Espírito Santo está disciplinando a gente, tem hora que você quer falar assim, quer xingar, e aí você vem um negócio assim, calma, você não sabe o que a outra pessoa está passando, você não sabe o que não sei o que. Isso também é o Espírito Santo disciplinando a gente, disciplinando as nossas emoções. Você quer ver, gente, você mudar suas emoções? Aquele dia que você não tá confiando, aquele dia que parece que tá dando tudo errado. Bota um louvor, pede pro Espírito Santo disciplinar suas emoções. Pra vocês verem o que vai acontecer. Dali a pouco você tá tão envolta no Espírito Santo que você nem lembra mais o que te tirou a paz. Isso é disciplinar. Ele disciplina nossas emoções, nossos humores, nossas bocas, para nos tornarmos estáveis o bastante para permanecermos em paz, seja qual for a situação ou circunstância, de modo que possamos andar nos frutos do Espírito, quer sintamos vontade ou não. Quanto mais estáveis nos tornamos, mais capacidade pode ser liberada através de nós. Deseje e persiga a estabilidade em todas as áreas da sua vida, para que toda a capacidade em você possa ser liberada. Não é assim na academia, gente? Quando a gente vai na academia vários dias seguidos, que você começa a ter uma ida estável na academia? Vou compartilhar, eu tenho uma lista. Tem uma de instrumental e uma normal, tá? Vou compartilhar. Quando vocês vão na academia, gente, todos os dias, vocês não começam a sentir mais capacidade para aumentar os pesos, para fazer determinados exercícios? É isso também com o Espírito Santo. Só que para você aumentar a sua capacidade ali na academia, do peso que você carrega, você precisa ter constância, você precisa ter uma frequência ali. E isso ele diz em todas as áreas da sua vida. E eu falo, a começar por essa aqui. Entende? É isso aqui. Tá fazendo sentido aí, gente? Fez sentido? Jeremias 17:10. Eu amo que a hora que eu sinto que falta mais alguma coisa, a Paola surge do nada. Muito obrigada, viu, querida? Cadê Jeremias? 910. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Antes do 10, eu vou ler o 9 para vocês. Jeremias 9 o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Tem uma palavra de Jeremias 10. E aí a gente não para, né? Mas estamos aqui. Temos um tempinho aí. Viva mais profundamente. Jeremias 17:9 nos ensina que os nossos corações são mais enganosos que qualquer outra coisa. Enganar a si mesmo é uma das armadilhas do inimigo em que caímos com mais facilidade. O ego sempre ajuda o ego a conseguir o que quer.
Quando temos o forte desejo de ter alguma coisa, podemos facilmente nos enganar dizendo a nós mesmos qualquer coisa que queiramos ouvir. Se a minha vontade deseja algo, a minha mente me dará uma série de motivos pelos quais eu devo obtê-lo. E as minhas emoções certamente produzirão muitos sentimentos que concordam com os desejos da minha vontade. Quem nunca? Precisamos aprender a viver mais profundamente do que a superficialidade da nossa mente, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Viver profundamente significa ir além do que queremos, do que pensamos e do que sentimos, e viver segundo a palavra de Deus. Precisamos dobrar nossos joelhos em humildade diante da palavra de Deus e da sua vontade, porque é ali que encontramos as verdadeiras bênçãos. Eu a encorajo a passar um tempo de espera na presença de Deus regularmente, pedindo a Ele que revele quaisquer motivações impuras que possam existir no seu interior. Ore contra o engano, pois Satanás é o grande enganador. Quando acreditamos em alguma coisa que não é verdade, somos enganados. Satanás também procura nos desviar através de pensamentos contrários à verdade. Quando acredita em uma mentira, ela passa a ser verdade para você mesmo, quando não é realmente verdade. Não confie demais em você mesma. Entenda que nem tudo que deseja é o melhor para você. Peça a Deus aquilo que você quer, mas esteja sempre disposta a mudar se descobrir que não está de acordo com a vontade de Deus. Se o que você está pedindo a Deus é a vontade dele, no tempo certo você a receberá. Se não receber, então creia que ele tem algo melhor em mente para você. Acima de tudo, mantenha sua paz e permaneça descansada. Deus pode conduzir facilmente o cristão que não está frustrado e ansioso. Ore como Davi no Salmo 51. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Quanto mais você realmente conhecer a sabedoria de Deus em seu coração, é menos provável que você seja enganado. Resumão, minha filha. A gente, quando quer, conta a historinha para nós mesmos. Que é o quê? Deus não mandou você pro curso, mas você, na sua mente, já criou que você precisa para fazer as coisas que Deus tá mandando você. E aí tem uma parte aqui que é: entenda que nem tudo que deseja é o melhor para você. Bom dia, meu amor. Peça a Deus aquilo que você quer. Ou seja, gente, peçam. Eu tô aqui há 12 dias falando, peçam. Peça a Deus aquilo que você quer, mas também esteja sempre disposta a mudar. Se descobrir que aquilo que você quer não tá de acordo com a vontade de Deus. Quer saber quando eu sinto isso? Quando eu falo assim, nossa, eu queria tanto não sei o que, daqui a pouco, gente, aquilo parece que nem vem com paz. E aí eu falo, já entendi, né, Deus? Não é pra mim isso aí. Não é pra mim, entendi. Tira a minha paz. Então assim, peça a Deus aquilo que você quer, mas esteja sempre disposta a mudar se descobrir que não tá de acordo com a vontade de Deus. Se o que você está pedindo é a vontade de Deus, no tempo certo você receberá. Se não receber, então creia, Ele tem algo melhor em mente para você. Não é se Ele não te deu, Ele não te ama. Se Ele não te deu, Ele esqueceu de você. Se Ele não te deu, minha filha, é porque Ele tem algo muito melhor. É só vocês revisitarem a vida de vocês. Quantas coisas vocês pediram para Deus lá atrás que a gente às vezes fala assim, nossa, ainda bem que Deus não me deu aquilo. Porque aquilo que eu queria tanto naquele momento ia atrasar tanto a minha vida. Meu Deus do céu. Tem relações que a gente queria que fosse mais pra frente. Você fala, nossa Senhor, obrigada Jesus. Que hoje eu vejo que foi um livramento, o Senhor me tirou. Eu queria tanto aquilo, ainda bem que você não me deu. Não é assim? Antes do jejum da Rê,
eu pensava, se eu sou capaz, vou ser capaz, o que vão pensar de mim? E se eu for rejeitada? Hoje eu já me sinto mais humilde. Coloquei todos esses eus, egos para Jesus. E hoje é ele, dele, para ele. É isso, gente. Tudo que é sobre nós, a gente vai ter uma resistência da rejeição. Pessoas não querem ser rejeitadas por ninguém. Vocês querem ser rejeitadas por alguém? Não, por isso que vocês não andam a bicicletinha de vocês. Porque parada ninguém vai te criticar. Com a bicicleta parada, você não vai ter chance de cair. Você não vai ter chance de se machucar. Você não vai ter chance de começar a tentar andar de bicicleta e não conseguir, passar vergonha e as pessoas verem. Por isso que vocês não andam. Porque nós somos seres humanos. Gente, eu tô fazendo live de jejum e oração. O que vocês acham que tem uma galera falando? Ah, pronto, agora virou blogueirinha crente. Foda-se. Não interessa pra mim. Pode falar. Por quê? Porque não é sobre a Renata. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu sei a cada dia que vocês postam um story e contam alguma coisa ali. Eu sei a cada dia que falam assim, gente, eu não ouvia de Jesus, agora eu tô acordando aqui, tem 10 dias que eu tô acordando a ouvir de Jesus. É isso que me importa. O resto... Sabe por quê? Porque se eu estou aqui por ele, para ele, não é sobre mim. É sobre ele. Porque ele está através de mim. Se ele está através de mim, não é sobre a minha capacidade, a minha rejeição, as minhas feridas de abandono. Não é nada sobre isso. Eu, quando pedi os cursos aos finais de semana, o Espírito Santo me fala, ora. Mas não, foi até fazer terapia porque se sentia culpada em não ter tempo com seu filho. Não queria ficar mais em casa. É contraditório, filho. Contraditório. Imagina a carinha assim do Espírito Santo. Aí tá contraditório, né, meu anjo? É isso, porque a gente é tão humana que às vezes até o que a gente pede é contraditório ao que a gente já pediu lá atrás. Então, gente, é por isso que a gente precisa o quê? Da constância, da estabilidade, para ter tempo para ouvir. Sentar aqui, ó, com a biblinha na mão, é ouvir. Só que é ouvir também coisa que a gente não quer ouvir. Porque o que a gente quer ouvir? Vai lá, filha, você vai arrasar, vou fazer todos os seus planos, tá tudo lindo, vai dar tudo certo, uhul! É isso, e tem hora que você vai sentar aqui e vai vir assim, ó, não é pra fazer isso, não mandei fazer isso. Tá fazendo isso por causa do seu ego, tá fazendo isso porque quer se aparecer. Às vezes vai ser isso que vocês vão ouvir. Entendeu? Rendição, gente. A gente precisa se render, que isso aqui não é sobre nós. Certo? Todas bem, gente? Vamos orar e entregar o nosso dia. Eu também. Quero trabalhar, mas quero ficar em casa com as crianças. Equilíbrio, né, gente? Equilíbrio. Bom dia, Rodrigo. É o equilíbrio. Só o Espírito Santo vai trazer esse discernimento para vocês. Só o Espírito Santo vai trazer essa clareza de agenda para vocês. Então peçam. Peçam discernimento. Peçam clareza de agenda. Senão vocês vão tentar montar essa agenda na cabeça de vocês. Então peçam discernimento. O que o Espírito Santo fez com a Maria Elma? Primeiro as primeiras coisas, depois as segundas coisas. Mas tem espaço para tudo, né? Pai, eu declaro em nome de Jesus um dia abençoado para elas. Que hoje seja um dia de direção e clareza, Pai. Que hoje seja um dia de movimento na vida delas. Que o Senhor direcione os pequenos passos, os primeiros passos, Pai.
Eu declaro na vida delas coragem para movimentar a bicicletinha delas, Pai. Coragem para ser guiadas, coragem para abrir a boca, Pai. Eu declaro força na vida delas, eu declaro que elas já se sentem mulheres amadas, guiadas pela presença do Espírito Santo, Pai. Que mal nenhum caia sobre a casa delas, sobre a vida delas, Pai. Que o Senhor proteja nesse tempo de jejum, nesse tempo de oração. Que o Senhor proteja a gente do nosso próprio ego, Pai, desregulado. E que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a sua direção, Pai. Eu declaro uma semana abençoada na vida delas, na casa delas, para os filhos, companheiros delas, Pai. Eu declaro que hoje começa a melhor semana da vida delas, Pai. Na Tua presença, na Tua direção. Que elas encontrem nessa semana a paz que excede qualquer entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Rô. Todo dia 6 da manhã a gente tá aqui. Serão 30 dias de live de jejum e oração. Então, o nosso jejum tá sendo estar aqui todas juntas às 6 da manhã. Seja bem-vindo. Tem uma live também salva aqui no meu feed. Aonde estiver 2 ou 3, ali estarei. E Ele está. Gente, divulguem a live. Eu sempre esqueço no começo da live de falar para vocês enviarem um aviãozinho. Amanhã lembrem aqui, quem lembrar, mas comuniquem para as pessoas que está acontecendo a live todos os dias às 6 da manhã aqui, tá? Teremos vários dias pela frente ainda. E é isso, gente. Um beijo, bom dia, uma semana abençoada pra gente. Tchau, foi uma benção. Oi, Tu, você tá aqui, gente. Eu vou vendo vocês só quando acaba aqui, que vocês vão mandando mensagem. Saudade, Tu. Amém, amém. Beijo, gente. Até amanhã.